Tá bem. Deu? Deixa eu ver. Tá gravando. Gravando. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, da nossa querida Casa de Emmanuel. Hoje o estudo vai ser guiado pela nossa irmã Ana Cláudia, então convido também para fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer. Agradecer a Deus por tudo que tem nos dado, pelo alimento, pelos amigos, pela família, pelo lar. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que estão passando pelos momentos de guerra, que coloque, Senhor, paz no coração dos dirigentes, dos responsáveis por todo esse movimento, que eles possam ter paz, luz, para que isso tudo acabe da melhor forma possível. Nós estamos em corrente, Senhor, para que isso aconteça. E eu lhe agradeço, Senhor, por tudo, que o estudo de hoje seja para nós um bálsamo na nossa vida e no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então compartilhar a tela. Hoje a gente vai estudar o capítulo 98. Eu vou subdividir ele, tá? Tudo bem. A primeira parte eu vou fazer do Evangelho até a pergunta, tá? Não residirá deste ato precioso símbolo, tá bom? Tá bom. Hoje o nosso estudo é do capítulo 98, com o título Capas. E ele, lançando de si a tua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Está em Marcos 10, 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção divina, para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá neste ato precioso símbolo? E aí na minha visão, né, eu botei assim: quando Bartimeu chama ao Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Sua fé é tão grande que Jesus ouve e pede que o levem até ele. Aquela capa pesada que lhe servia de acolhimento da sua condição, abrigo da chuva, proteção do sol, Bartimeu a abandona para mais rápido chegar ao Cristo e lá sua fé o cura. E um pouco antes, em Marcos também, 10, 17, 22, Jesus esteve com um homem que se ajoelhou e disse seu desejo de herdar a vida eterna e de segui-lo, que guardava todos os mandamentos. Mas quando Cristo falou para ele abandonar tudo, ele não quis abrir mão de suas posses e posição social. Aqui nós vemos dois extremos, né? Um que não tinha nada, mas com toda a sua fé, com todo o seu credo em Cristo, né? Tendo a certeza de que aquele era realmente o Senhor, né? O filho de Deus, né? O que poderia sim levar ele a voos maiores, abandona tudo, né? Que era a capa que ele tinha e ao mesmo tempo nada, e o outro que não quis nada. Mas quem somos nós, né? Será que nós somos capazes disso? Né? Nós também abrir mão dos supérfluos para nos libertar e também enxergar o novo caminho que leva ao Cristo. Nos mostra também que devemos e podemos ir até Ele. Não ficar aguardando na nossa mendicância, né, e acomodados, achando que o Cristo está para nos servir, e não o contrário. Né? Quando Cristo ouve o chamado de Bartimeu, né, e ele fala que levassem até ele
O Bartimeu, quer dizer, que na maioria das vezes é Jesus que vem a nós, né? Mas que nós também temos esse poder de ir até ele, nós devemos ir até ele, nós devemos agir, né, para chegar, né, a caminho dele, chegar até ele. Essa é a minha visão. Alguém mais? Essa parte ele coloca exatamente esse símbolo, né, de Bartimeu se livrando da capa para estar junto com Cristo, né? A capa aí significa, como todos nós, né, que botamos uma capa, um verniz social, né? Aquele famoso ouro, folheado a ouro, bem fininho, que todos nós às vezes procuramos colocar para de alguma forma esconder os nossos defeitos, né? E aí a gente se cobre de uma capa, de um verniz, para que aqueles que olhem para nós enxerguem apenas o lado bom, só enxerguem as partes boas e a gente está sempre ali através das nossas capas, escondendo, né? Botando ali dentro da capa as partes que a gente quer esconder do nosso corpo, da nossa mente, né? Do nosso espírito. E Bartimeu, através desse símbolo, ele demonstra que perante Jesus não existem capas, né? Não existe, você não consegue esconder do Cristo, a gente consegue esconder dos encarnados, mas do Cristo e até mesmo no mundo espiritual, a gente não consegue esconder a verdade do nosso espírito. Por isso até que a gente, né, já falamos aqui em outras ocasiões, do quanto, na verdade, viver no mundo espiritual às vezes é complicado, porque às vezes a gente fica pensando, poxa, mas o mundo aqui encarnado é tão difícil, né? É tão penosa a vida na matéria. O dia que eu desencarnar, eu não quero voltar tão cedo. A gente às vezes tem esse pensamento ingênuo. Só que a gente esquece que, na verdade, lá no mundo espiritual, a gente perde exatamente essa capacidade de se esconder nas capas e o nosso perispírito, a nossa aura fica totalmente revelada para todos que estão à nossa volta. E aí, muitas vezes, isso causa muita angústia, muita agonia, né? E aí você, na verdade, como a gente vê também nas histórias e nos livros aí, nas revelações que os espíritos trazem, o quanto, na verdade, os espíritos imploram e querem reencarnar. E existe uma fila de espíritos querendo reencarnar. Porque, na verdade, quando você reencarna, é a oportunidade de você refazer, né? De você tentar restabelecer os problemas do passado e conseguir, quem sabe, né? Se você for meritório nessa encarnação, aí sim chegar no mundo espiritual mais leve, mais limpo, mais equilibrado, e aí sim conseguir ter uma vida no mundo espiritual mais tranquila, né? Então é muito comum que, na verdade, a gente implore para encarnar, para que a gente consiga, enquanto encarnado, ter pelo menos um alívio, conseguir, né, usar essas capas que a matéria permite, que a gente bote uma capa sobre o nosso espírito e a gente consiga, muitas vezes, se esconder da perseguição daqueles que não nos perdoaram ainda. Então, realmente é muito complicado. Mas esse exemplo de Bartimeu, que quando chega o momento, né, quando você realmente tem a chance de receber essa dádiva do Cristo, essa cura, né? Essa limpeza da nossa alma, é preciso que você se liberte, é preciso que você revele para o Cristo, que no caso, né, que seria revelar para todos aqueles à nossa volta, quem nós somos de verdade, sem nada, sem temer e sem querer esconder a nada, porque senão, se você ainda não é capaz de fazer isso, se você ainda tem falhas morais muito graves e que você precisa esconder através das capas da matéria, você ainda não está preparado para ter com Cristo, né? Eu acho que esse foi o simbolismo dessa passagem de Bartimeu. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos em frente. Agora eu vou até a movimentação do século, tá? É o ponto e vírgula? É.
Compartilhou? E não foi, né? Eu estou vendo aqui, mas não foi para vocês. Agora. As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros são os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Muitas das vezes, nós colocamos uma máscara para aparecer aos olhos de quem a gente quer impressionar, uma coisa que nós não somos. Nos colocamos de bons moços para sair bem na foto da sociedade. O orgulho ainda está muito enraizado no nosso pensamento e ato. Somos ainda muito imperfeitos. E com a desculpa, né, de que o mundo é assim, a vida é assim, a gente acaba jogando para o outro, né, todos os nossos defeitos, né? E a gente acaba colocando, né, para cada situação uma máscara, né, uma capa de conveniência, né? Em cada situação que eu me ponho, se coloca a máscara que mais se adequa, né? Então isso ainda nós somos ainda muito imperfeitos e a gente tem que tentar melhorar, né? A gente tem que tentar buscar diminuir esse tipo de situação. A gente sabe que ainda falta muito, mas nós estamos tentando, né? Caminhando devagar para que isso não aconteça. Ainda fazemos muito, né? E como fala mesmo, né? Existem muitos que se colocam como bons, né, como bonzinhos, mas que na realidade oculta vários crimes e a gente desconhece, né? A gente falta para a gente o autoconhecimento, né? A gente às vezes, muitas das vezes a gente culpa o outro por um erro, por uma falha nossa. Então nós temos que tirar, né? Temos que nos moldar, nos polir, né? Dessas falhas que nós temos para que a gente consiga, né, de degrauzinho em degrauzinho, caminhar ao lado de Cristo, né, e nos mostrar realmente quem nós somos, de verdade. Mais alguém? Imagina um padre, por exemplo, né, como ele dá o exemplo aí dos reis, dos padres, dos sacerdotes, um padre pedófilo, quando ele desencarna, né, a vergonha que ele passa no mundo espiritual, onde ele não consegue esconder os crimes que ele cometeu. Um pastor também, que fica ali, que enquanto encarnado, está sempre bonitinho, de terno, parece um santo, mas quando desencarna, todo mundo vê que ele se aproveitava das irmãs, das fiéis ali, devido ao poder psicológico que ele tinha sobre aquelas pessoas, e abusava, né, das irmãs ali na igreja, né? Então, você vê os crimes, né, os reis mesmo, né, que também, os reis que hoje em dia não tem mais rei, mas seria aí os presidentes, os grandes, os que possuem aí os grandes cargos de poder e mais diversos na sociedade, que geralmente estão sempre também impolutos, né, muito bem vestidos, com uma aparência impecável, que aí você, na Terra, você até consegue enganar, mas que quando chega também lá no mundo espiritual, essas capas são retiradas e se revelam todos os crimes, todas as falcatruas ali cometidas, né? Então, é isso que Bartimeu está nos ensinando, que a gente deve se libertar dessas capas, que a gente deve ter uma conduta moral
suficientemente reta para permitir que a gente se liberte dessas capas ainda encarnados, né? Porque se você tiver uma conduta reta e moral, você não vai precisar esconder a verdade de todos aqueles que estão à sua volta, e você ainda encarnado pode se libertar dessas capas, dessa ilusão, para realmente estar preparado para receber da espiritualidade maior toda a cura para os nossos males, né? Porque a gente aprende que todos os males, como a cegueira ou doenças e todas as limitações do corpo físico, elas têm sempre um efeito educativo, né? É sempre, né, para que a gente não cometa ainda mais erros, né? De alguma forma que a gente aprenda a conviver com aquela limitação, e aquilo nos ensina a sermos melhores, a compreendermos melhor a dor do próximo, né? Aquela questão de se o olho for motivo de escândalo, arranque-o, né? Então, e é verdade, porque ali naquela mensagem, Jesus está nos ensinando que se você for cometer algum mal com aquela dádiva que Deus te deu, da saúde plena, é melhor que você nasça sem a saúde plena, porque aquilo vai evitar muita dor e muito sofrimento futuro. E é isso. Só que a gente só pode estar preparado para receber, né, essas dádivas e sermos plenamente completos de todas as nossas funções e até provavelmente novas, né, funções que virão conforme o nosso corpo físico ainda evoluir ainda mais. O planeta Terra vai evoluir também e vamos ter corpos físicos que vão nos dar mais liberdade espiritual ainda. Só que para que possamos atingir essa meta, é preciso nos libertarmos das capas, dos vernizes, de tudo que esconde. É preciso que tenhamos uma vida reta que nos permita ter essa dádiva do Cristo de maior liberdade espiritual, porque senão, com certeza, essa liberdade maior, essa cura do Cristo nos dando mais liberdade, só vai servir para que a gente cave o nosso próprio buraco, né? Para que a gente se afunde ainda mais devido às nossas imperfeições morais, né? Então, é preciso nos libertarmos dessas capas, porém, para conseguirmos isso, precisamos evoluir moralmente também. Mais alguém? Então, vamos em frente. Compartilhar. Para não esquecer de novo de apertar o botão. Vai até onde agora? Agora vai até o final. Até o final? Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lança fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, seja os da fortuna material ou os da gerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor, com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a ele, sem mais nem menos. Aí coloquei. Se nós quisermos realmente caminhar com Jesus, devemos nos colocar diante das situações com humildade, honestidade e coração aberto. Nos livrarmos de todos os defeitos, vamos pedir ao Senhor somente força e sabedoria para enfrentar os percalços sem fraquejar a nossa fé. Como você já colocou anteriormente, a gente realmente nos livrarmos de todas aquelas
aquelas mazelas que nós temos, né, de orgulho, egoísmo, preconceito, a gente nos colocar realmente diante do Cristo de uma forma idônea, né, com uma moral realmente limpa, né, a gente saber que nós estamos fazendo o melhor de nós, né, e fazendo o melhor para todos, né, e nos colocarmos diante do Cristo como nós realmente somos, né, com o coração puro, coração aberto, para que nós possamos doar, né, e receber, né, todo o bem que existe, né, essa troca da gente com o mundo espiritual. Se a gente coloca realmente, se a gente vai pedir a Cristo, né, pedir a Cristo a libertação, e a gente está com todas essas mazelas ainda no nosso coração, todo pensamento sujo, ruim, isso ele acaba sabendo que é um pedido desnecessário, né? Um pedido que ele não vai atender porque a gente ainda não está pronto nem preparado para isso. E é isso. Mais alguém? Ser espírita de verdade é difícil, não é fácil. O que a gente tem que lutar com a gente, não é com o outro, não. Nada a ver com o outro, é com a gente, entendeu? Mas, de qualquer maneira, mesmo que nessa luta a gente não consiga, porque é difícil, a gente anda um pouquinho, dá uma balançada, anda um pouquinho, mas, de qualquer maneira, eu acho que é válido, vale a pena. Vale a pena porque essas vitórias internas, elas trazem muita alegria, né, dentro da gente. A gente ficar alegre sem precisar estar falando para Deus e o mundo, que aí já é uma outra coisa, né, uma exibição da alegria da gente ter se superado em certas coisas, né? Agora, você vai se tornando uma pessoa que não é muito parecida com a média, né? Então, às vezes, as pessoas não te entendem, não entendem por que você, em vez de pegar um dinheiro, né, e empregar lá numa coisa fútil, você pega o dinheiro e dá para uma pessoa que está precisando, que nem vai te agradecer, mas que ela é necessitada. Isso é difícil de entender, muito difícil. Você fica uma pessoa diferente. Às vezes você deixa de ir a uma festa, porque você sabe que naquela festa a vibração vai ser tão ruim e você vai sentir tão peixe fora d'água com os assuntos, com as coisas que rolam lá, que não vale a pena ir. Você vai ficar mal, né, se for. Também não entendem. Não, mas não entendem. Ninguém entende isso. Quem está do lado de fora e que não faz esse exercício, né, não entende. Acha que você é maluco, que é doido, e que não está querendo aproveitar a vida, e outras coisas que você escuta também, né? Não está querendo aproveitar a vida. Quer dizer, derrubar na matéria e mergulhar ali, né? Sem pensar, é aproveitar a vida. Não, não é. É jogar a vida fora, a gente sabe o que é. Mas vai explicar isso para um outro que está lá mergulhado mesmo nas coisas de matéria e tudo. É um diálogo impossível, impossível. Então, o recurso é você calar, deixar a pessoa falar e seguir o seu caminho, né? Verdade. Acho que o João quer falar. O João quer falar também? Rapidinho. Foi muito bom, Ana, a tua explanação hoje. Muito bom mesmo. Muito bom. Bem explicadinho, É. muito bom. A gente Muito tem que ser verdadeiro, né? Tirar a capa, ser verdadeiro, ter a mente assim, não vou dizer pura, né? Que a gente não está com a mente pura, mas pelo menos procurar voltar sempre para o bem. Isso. E principalmente ser verdadeiro, né? Ser quem você é. Não botar a capa e vou fingir que eu sou um cordeiro, mas na verdade eu sou um lobo, né? Querendo dar um bote. Mas, Ana, foi muito bom. Você está de parabéns. Muito bonito o estudo. Mas sempre é bonito o estudo, é que eu adoro. Por isso que eu não falto, eu estou sempre aqui. Quando eu falto, eu fico com pena, mas
Enfim, mas de modo geral, estou sempre aqui, né? Isso aí. Esse estudo nos convida a tirar a capa da hipocrisia, né? Isso, Que realmente a ser o autêntico, né? egoísmo, né? E a saber Se veste silenciar, dessas coisas que nós achamos que somos que é o que tem que ser, né? E esquecemos o que, na verdade, nós temos que ser o que Jesus nos ensinou a ser, né? É confiar mais nele, acreditar realmente, jogar fora deixar de se importar com as coisas do mundo, né? As coisas mundanas, e realmente se colocar dentro de nós aquilo que ele ensinou, né? Mas por que é difícil fazermos isso? Por causa do nosso egoísmo mesmo. Se a gente se libertasse do egoísmo, a gente viveria para o Cristo com muito mais facilidade. E aí haveria menos sofrimento também, né? Que a gente compreenderia melhor as coisas, né? Por isso. É verdade. E é complicado, porque a gente bota a capa porque a gente quer fugir das punições, né? A gente quer fugir dos julgamentos que a gente vai sofrer no momento em que a gente demonstrar os nossos defeitos, as nossas falhas morais. Porém, você só escondendo e não realmente trabalhando isso para melhorar, apenas escondendo, você não adianta nada. Você está pior até do que, de repente, aquele criminoso, mas que não esconde, que se demonstra realmente como um criminoso, e mal ou bem ele acaba sofrendo as consequências sociais, né, e as coisas, e aquilo, de repente, vai ser o empurrão, né, as consequências dos males e dele não esconder o mal, vai ser o lado bom que ele vai, com essas consequências, ele vai acabar sendo empurrado ao bem, né, pelo sofrimento. E você que ficou escondendo, que ficou ali cometendo ainda os crimes e as coisas erradas, mas só por baixo dos panos, e automaticamente escapou, né, dos sofrimentos ali da matéria e dos julgamentos, aquilo ali fez com que você perdesse uma vida, né? Você perdeu uma encarnação porque você não deixou de ter a oportunidade de sofrer as consequências do mal, que aí sim vão te transformar de verdade. Eu acho, Vitor, que nós ainda nos preocupamos muito com o que o outro vai pensar, o outro vai falar. E aí, nisso, a gente acaba nos retendo, né? A gente deixa de falar, a gente deixa de agir, porque o outro vai pensar isso, ou o outro vai pensar aquilo, ou o outro vai falar. Nós não podemos nunca pensar no que o outro vai pensar, porque todo mundo pensa de uma forma e todo mundo pensa, cada um pensa de formas diferentes. Claro. Nós temos que fazer a nossa parte, agir como nós sabemos que o Cristo quer que a gente haja. Claro que nós somos muito, muito aquém do que Cristo, né? Do que Cristo foi, do que Cristo de todos esses seguidores do Cristo, de todos esses benfeitores. Nós somos muito, muito longe disso, mas a gente tem a certeza e a fé que nós vamos devagar, nós vamos conseguir. E nós não vamos nos preocupar, né? Assim, a gente não se importar com o que não é importante, né? A gente não dá importância àquilo que realmente não é importante. O que é importante para nós é seguir o Cristo, é fazer o bem. Então, vamos fazer sem achar que o outro vai pensar, que o outro pense o que ele quiser, ele tem todo o direito, é o livre-arbítrio dele, né? Mas que nós devemos agir da forma que a gente acha mais correto e mais responsável da nossa parte, né? Que a gente tem a responsabilidade de fazer e falar assim, não, eu estou fazendo o que é certo. E ter nossa consciência limpa e tranquila, né? E não se preocupar com o que o outro. E aí a gente acaba deixando essas capas e essas máscaras um pouco mais distantes de nós. E saber também, o que não é uma coisa fácil, mas a gente tem que exercitar, é fazer o silêncio, né? Quando você não é compreendido, quando é distorcida a sua imagem por causa de coisas que você faz e que não são negativas, são positivas, dentro da visão espiritual, né?
e saber ficar quieto, deixa o outro falar o que ele quiser, não vai discutir com saber não discutir, é muito importante, traz um alívio muito grande. Lá Quando no a gente centro tem uma consegue plaquinha. não discutir, é um alívio, né? Lá no centro tem uma plaquinha, Doro, que fala assim, silêncio também é prece. Não tenha dúvida. Isso. E esse silêncio também, ele não estimula, né, o outro a continuar, porque aí você discute, o outro, daqui a pouco estão se matando. É péssimo isso, é muito ruim. É muito ruim, né? Quando a gente não consegue compreender, a gente só fica quietinho e deixa que fale. Porque daqui a pouco para, porque quando você também não dá importância, mesmo para, né? Isso mesmo. É isso. Obrigada a todos. Nós que agradecemos. Falta um minutinho para fechar. Eu agradeço muito a Ana Cláudia pelo estudo de hoje, agradeço a presença de todos. Semana que vem seria a Janete, quer dizer, seria não, vai ser a Janete, se Deus quiser, mas como ela não pôde estar presente, né, mas desejamos melhoras a ela, e depois dela sou eu, então convido a todos que fechemos os olhos para a nossa prece. Porque hoje a gente não pede a Dorô para fazer a nossa prece final, já que ela hoje acompanhou a gente. Tudo bem, mas bem, vai fechar no meio, então eu vou abrir a sala novamente para que a Dorô possa fazer a prece sem, né, para não cortar no meio, tá bom? Tá bom.